Dá uma olhada na lista do PVC, a opinião dele, pra gente cornetar aqui, dos jogadores brasileiros mais importantes na história do futebol inglês. A gente pediu essa lista achando que ele colocaria Fernandinho no topo. E não é que o PVC surpreendeu? Roda a vinheta. O ranking dos jogadores brasileiros no futebol inglês não é só Premier League e não é fácil de fazer, o que dá mais condição de vocês debaterem muito aí. Pode cornetar à vontade. Primeiro lugar, Alisson, campeão da Champions League como titular pelo Liverpool, pode ser bicampeão como titular, coisa que o Firmino também pode, mas o Alisson é mais, digamos, revolucionário, o goleiro brasileiro no futebol inglês. Em segundo lugar, Fernandinho, acabou de ganhar seu 4º campeonato inglês pelo Manchester City, trajetória irretocável. Terceiro lugar, Willian, precisa ter um jogador de frente, né? Importante. O Willian tem uma trajetória incrível pelo Chelsea, 2 vezes campeão inglês, campeão da Liga Europa também pelo Chelsea, uma trajetória também impressionante em Stamford Bridge. Em quarto lugar, Gilberto Silva, um pouco pelo pioneirismo, um pouco por ter disputado uma final de Champions pelo Arsenal contra o Barcelona em Paris, 2006, campeão invicto pelo Arsenal em 2004. E em quinto lugar, Davi Luiz, o primeiro brasileiro campeão como titular na Champions League por um clube inglês. Você vai lembrar que o Anderson foi campeão entrando no segundo tempo de Manchester United e Chelsea em 2008. O Deco eu não estou considerando porque o Deco tem a nacionalidade portuguesa. E eu queria fazer 2 referências fora do ranking. Mirandinha, o pioneiro, primeiro brasileiro a jogar na Inglaterra, temporada 87-88 pelo Newcastle. E Juninho Paulista, precursor brasileiro na Premier League no Middlesbrough a partir de 95. Daqui o ranking, para debater, para discutir. E aí? Eu gosto muito da onipresença de Paulo Vinícius Coelho, né? Ele consegue aparecer com essas polêmicas aí quando a gente menos espera. Ele tava quietinho lá no evento, a gente foi provocar ele. Então, não, assim... Tava num evento, era? É. Tinha um barulho ali. Tipo... Rei do camarote lá. Tava. Não, assim, respeito óbvio, né? Eu não colocaria jamais o Alisson em primeiro. Gilberto Silva, pra mim, Fernandinho, Gilberto Silva na sequência. Mesmo sendo Arsenal, tô brincando, gente, calma, paz. E eu gostei muito das 2 referências que ele fez ao Mirandinha e ao Juninho, porque o Juninho abriu portas, né, para a credibilidade do jogador brasileiro na Inglaterra, nesse processo de modificação do que era o futebol inglês e é o que ele se tornou. E nem falo em futebol inglês, né, porque é o futebol mais globalizado, o futebol que se joga na Premier League. Agora, eu acho, pra mim, é o Fernandinho e Gilberto Silva, assim. Até o Fernandinho era o Gilberto Silva, pra mim. Eu acho muito importante as citações, tanto do Mirandinha como o Willian também tem uma participação muito importante. O Juninho eu acho muito importante, porque o Juninho era um jogador franzino. Sim. Jogador, teoricamente, que não se adaptaria e numa época que se dava muita porrada, naquele momento ao modo de se jogar na destacou no time pequeno, cara. Sim. E ele joga muita bola, ele se destaca, ele aparece muito bem. Ele só é um jogador importante para a seleção brasileira. Ô, PVC, o que você colocou o Alisson aqui na ponta da tabela? Não, hoje eu tô aqui para discordar. Que isso, gente? Eu também discordo. Para mim seria Fernandinho. Contra o Alisson? Contra o Alisson nada, mas contra ele ser o principal jogador da Premier League, do futebol inglês. Eu tô botando pilha. Mas o PVC deu uma boa justificativa, né? Que não é só a Premier League, né? Ele conta os títulos de Liga dos Campeões. Sim, a gente pediu o futebol inglês. E assim, o Alisson é muito protagonista. Foi eleito o melhor goleiro do mundo vestindo a camisa do Liverpool. Você tem o Alisson e o Ederson brilhando intensamente nesta temporada. Sim. Ele não citou o Ramires, também é um jogador bem importante no futebol inglês. Mas lista, cara, cada um tem a sua, né, cara? Quem é quem, amigo? Lista, não sei se o caso aqui é cornetar, lista, cada um tem a sua. E lista é feita pra isso mesmo, cara, pra cornetar, pra você chegar... Você adora uma lista. Eu adoro uma lista, cara. Eu adoro uma lista. Eu adoro uma lista, cara. Pegar e falar assim, isso aqui você não sabe nada disso aqui, Isso é culpa da Placar. A Placar plantou isso em nós. Placar. O que eu discuti, o que eu arrumei briga com a Placar, com as listas que vocês inventavam naquela abençoada revista, isso é culpa de André Rizek. A imprensa inglesa tem muita tradição de fazer lista de música, né? Os 100 maiores discos, as 100 maiores músicas. Isso é sempre polêmico, cara. Não concordo nunca. Eu também não, mas a lista é feita pra isso. É impossível. Cada um tem a sua. Aí o teu favorito, você vai ver lá na lista... O melhor vocalista de todos os tempos, seu favorito é o 38º, você fala, não! Por exemplo, ó, ele é o melhor. Casão, você consegue fazer o top 5 de bandas de rock da história? Você consegue assim de sopetão? Não, ele vai ter as prediletas dele. Claro. Eu faço de sopetão, mas daqui 10 minutos eu mudo de ideia. Aí eu mudo de ideia. De sopetão eu faço. Caramba, como é que eu me esqueci dessa banda? Você coloca lá,
Ó, você coloca lá Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles, Black Sabbath, e pra mim é AC/DC, que eu gosto. Mas aí daqui 5 minutos eu ponho o Rolling Stones em primeiro, porque eu sou apaixonado também por Rolling Stones. É só ouvir, é só colocar uma música pra tocar e eu mudo de ideia. Eu também, eu só não tiro os Stones da ponta. As demais posições... claro. Sua banda predileta? Sim. A sua não é? Não, esse PVC aí, ó. Esse então, PVC aí pode tem trocar que colocar assim, todo mundo discorda, mas o PVC acha o Alisson o principal jogador da história do campeonato do futebol inglês. Bem defendido, né? Ele ganha uma Liga dos Campeões sendo muito protagonista. E ele leva novidade para um estilo de jogo do futebol inglês, né? Ele apresenta novidade. O Liverpool tinha perdido uma Liga dos Campeões por causa de goleiro. Traz o Alisson, ganha muito também por ter um goleiraço. Ele pode ser campeão, o Karius hoje é o 4º goleiro, ele não está inscrito, está encostado lá. Isso mostra como era ruim a gestão do Liverpool, né? O que aquele jogo foi determinante na carreira dele, como desandou dali. Impressionante, cara. Impressionante. Cara, o Alisson está escrevendo a história dele ainda no futebol. Ele tem tudo para se tornar... Eu acho que o Dida e o Júlio César são goleiros muito importantes no futebol europeu. O Alisson, o Tafarel, no futebol europeu, menos. Mais na seleção não brasileira. Não teve a chance de jogar nos times em que esses 3 jogaram. O Alisson tem chance de se tornar o maior goleiro brasileiro da história do futebol internacional. Tem essa possibilidade. Pode ganhar a segunda Champions agora. Eu acabei de citar. O Ederson fica ali um degrauzinho abaixo e é muito pouco citado, né? Eu acho o Alisson mais goleiro que o Ederson. O protagonismo do Ederson no City é inferior, entre aspas, ao protagonismo do que fez o Alisson, né? Sim, não. O time ali, ele é muito, né? Você pega, Ana, foi goleiro que foi lista de melhores do mundo. Ele é titular. Ele já foi eleito o melhor goleiro do mundo, cara. Exatamente. Ele já foi eleito... assim, o Dida teve uma participação muito forte na Champions, que venceu pelo Milan. O Júlio César tem uma participação muito forte na Champions e no Campeonato Italiano, que venceu pela Inter do Mourinho. E o Alisson também, é que o Alisson ainda está escrevendo a história dele. Por isso que eu digo, sem julgar dele ser melhor ou pior do que os outros. Então você está concordando com o PVC? Não, eu acho que é um voto bem André, defendido. A gente tem que aproveitar que o PVC está aqui para discordar Eu dele. gosto de votos bem defendidos, concordando não. Eu acho que ele defendeu bem, mas eu discordo. Você já está na tese do casão lá, que os Stones eram a segunda banda. Não, tem alguns votos bem defendidos que eu discordo. Ele bota o Jimmy Shelter e ele muda de opinião. Não. Você já está indo Os Stones não saem do topo jamais. Fala, Casa. Não, o lance é o seguinte, eu valorizo muito o Tafarel, porque o Tafarel foi para a Itália quando eram 3 estrangeiros. A Reggiana, que era da Reggio Emilia, uma equipe da Reggio Emilia, contratou o Tafarel entre os 3 estrangeiros só que poderiam jogar. Depois disso, quando abriu o mercado, aí Dida, Júlio César e todos os outros goleiros que foram jogar na Europa, eles foram, mas o time tinha um time de estrangeiros ali para jogar. Né, um time de estrangeiros. E o Tafarel não, era um time todo de italiano, com 3 estrangeiros, e a Reggiana colocou o Tafarel como goleiro. Ninguém contratava goleiro lá, era sempre 3 jogadores de linha, principalmente do meio para frente, né, brasileiros, espanhóis, mas mais brasileiros mesmo, alemães também, do meio para frente, holandeses, né, do meio para frente. Ninguém contratava um goleiro para queimar um estrangeiro como goleiro. E aí o Tafarel entrou nesse esquema de 3 estrangeiros. Então é muito, eu valorizo muito a presença do Tafarel na Europa, porque ele abriu as portas para os goleiros brasileiros e foi contratado no momento que ninguém escolhia goleiro. Não, e no Galatasaray, quem já teve a oportunidade de ir a Istambul e fala sou brasileiro, né, a metade do Fenerbahçe fala do Alex e a metade do Galatasaray fala do Tafarel, que é um jogador muito grande também na história, muito ídolo do Galatasaray. Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como um meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da Bolsa de Valores com as regras claras do futebol.